Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa Sociedade Civil em Movimento, como já é de praxe, segunda sim, no princípio da noite. Nós fazemos questão de lhe trazer uma conversa inesquecível para lhe fazer companhia e construir a sociedade moçambicana, que é o que nós, enquanto MBC-TV, tanto procuramos. E na edição de hoje vamos dar continuidade nesta maratona de conversas e para falar sobre o meio ambiente. Sim, o meio ambiente, no passado mês de maio estivemos aqui a celebrar dias relacionados com o meio ambiente e vamos dar seguimento falando sobre isso, numa altura em que temos aqui a Associação Consciente Sociedade e o seu coordenador, Argentino Babum, vai nos fazer a companhia nos próximos 40 minutos de conhecimento, 40 minutos de discussão sobre um tema bastante pertinente ligado com o meio ambiente do nosso país e não só. E olha que vocês têm aqui a oportunidade de ficarem ligadinhos a nós e convidarem os vossos amigos e familiares para que juntos nós possamos construir o nosso país. E vamos entrar efetivamente para esta conversa e, como já é habitual, primeiramente nós fazemos com que todos possam conhecer cada organização que se junta ao nosso estúdio, ao nosso painel e à nossa edição semanária. E o que eu vou perguntar ao Argentino Babum, só para início de conversa, é perceber o que é que a associação em concreto faz, que organização é essa, há quanto tempo existe no nosso país. Boa noite. Cordiais saudações. Primeiro agradecer pelo convite, né, de poder participar deste especial programa. Dizer que saudações também em casa a todos. Dizer que a Associação Consciente Sociedade é uma organização sem fins lucrativos e trabalha mesmo pela conservação do meio ambiente. E como missão, como visão, a Consciente Sociedade tem desenvolvido esforço no sentido de garantir a preservação do meio ambiente, restauração, né, de ecossistemas e também promoção da consciência ambiental envolvendo a comunidade, né, que é para ter-se uma comunidade que praticamente dedica-se a esta conservação do meio ambiente, porque só como organização é difícil, mas é preciso que haja também este engajamento das comunidades. E nós estamos há sensivelmente, desde 2019, oficialmente, posso assim considerar, mas esta coisa de dedicar-se a atividades, questões ambientais, já há bastante tempo. Ok, significa que sensivelmente 7 anos. Sim. Ok, sensivelmente 7 anos. Sim. E qual é que foi... Quero acreditar que o coordenador também foi um dos cofundadores ou fundadores desta associação. Em concreto, vocês quando decidiram criar ela, o que é que vinha em mente? Por que é que vocês pensaram, por que é que o coordenador pensou, refletiu e viu que Moçambique tinha uma lacuna que precisava ser preenchida? Existe uma longa história por detrás da criação da associação. Dizer que inicialmente a associação surgiu, a Consciente Sociedade surgiu como um grupo, né, de hip-hop, neste caso. Okay. Surgiu como um grupo de hip-hop e éramos 2 MCs, né? O Jares MC e o Hecatombe. Infelizmente perdeu a vida, tenha um descanso eterno. E nós dedicávamos mais a composições, né, poéticas, abordando várias questões sociais e como forma de intervir, né, socialmente. Entretanto, o Hecatombe infelizmente perde a vida em 2016, daí eu começo a dedicar-me mais ao ativismo ligado a questões ambientais, porque desde
do ventre da minha mãe, eu sempre gostei de cuidar da natureza. Então, daí eu comecei já a levar esta consciente sociedade para esta vertente da conservação do meio ambiente, da natureza, e sendo que também o hip hop, né, no seu quinto elemento, que é o conhecimento ou consciencialização, né, aliado também ao 15º princípio do hip hop, que estabelece que todo praticante da cultura hip hop deve cuidar da natureza, do nosso planeta Terra, que é a nossa mãe, né, que nos nutre. Então, este 15º princípio do hip hop, que vem preconizado na Declaração Universal de Paz do Hip Hop, reconhecido pela Organização das Nações Unidas, foi um dos fatores que motivou-me a praticar, né, este ativismo ambiental através do hip hop, que o hip hop é uma cultura de paz e prosperidade que envolve muitos jovens. Então, desta forma é possível disseminar estes conteúdos ambientais e promover esta consciência. E com isto, a posterior, foram se juntando amigos, conhecidos, que identificavam-se com esta causa, né? E também fui convidando outras pessoas, e atualmente nós estamos com 13 membros fundadores da Consciente Sociedade, ACS, e estamos com aproximadamente 20 membros para o grupo juvenil, e estamos com aproximadamente 50 crianças que fazem parte, nós denominamos rodas de conversa, rodas de leitura e conversa ambiental na comunidade. Ok, mas ainda vamos chegar aí Vamos chegar, para ok. conhecermos a estrutura toda Ok. da organização que está neste momento há quase 7 anos no nosso país. Já aí explicou-nos sobre a gênese da organização, porque é que decidiram criar ela, mas qual é a lacuna que vocês viram que precisava ser preenchida e que vocês, se calhar, conseguiram preencher? Eu penso que é déficit de comprometimento, né, envolvimento nestas questões ambientais, porque se nós estamos numa sociedade em que temos pessoas que ainda conseguem urinar, por exemplo, numa árvore na via pública, e conseguem praticamente jogar, por exemplo, resíduos sólidos na via, sujar as praias e por aí, poluir os rios, significa que ainda há uma fraca educação, até nem educação, mas é o comprometimento, né, destas pessoas para questões ambientais, porque a educação, ou seja, as escolas fazem a sua parte, né, mas é preciso que estas pessoas também possam engajar-se, comprometerem-se em ações concretas. Então, nós, como consciente sociedade, como o próprio nome já diz, é consciente sociedade, é a consciência que nós queremos promover, porque entendemos que a mudança das pessoas, ou da atitude, de comportamento, começa na mente. Então, é esta promoção da consciência, né, ambiental que nós vamos promovendo. Exato. E vocês estão só em Maputo, a vossa área de atuação só circunscreve-se para a capital do país, ou vocês conseguem abranger outras províncias de Moçambique? Bem, a ACS é uma organização de âmbito nacional. Entretanto, neste momento, as nossas atividades estão um pouco mais focadas cá para Maputo, onde nós estamos sediados, concretamente no distrito de Marraquém. Mas é uma organização de âmbito nacional. E estamos a estabelecer alguns contactos também nas outras províncias, porque temos algumas iniciativas que, a posterior, poderemos falar de âmbito nacional mesmo. Sim, e vamos já começar a falar sobre iniciativas. Começaremos do primeiro grande projeto que a ACS teve a nível nacional, concretamente em Maracuã, onde vocês estão baseados. Ok. Uma das atividades que nós temos mais promovido tem a ver com o plantio de árvores, que na verdade é uma iniciativa simples, tão nobre,
mas que pode trazer um impacto bastante positivo, né? Ok. Porque nós pensamos que, pô, eu, a minha ação é tão pequena que não pode influenciar em nada. Pode influenciar sim, porque se cada um de nós começa a adotar um comportamento positivo, vamos plantar árvores, vamos cuidar das nossas praias, dos nossos rios, vamos fazer o abate, mas de forma consciente, né? Tendo em conta a sustentabilidade, porque entendemos que nós temos necessidades e a natureza nos fornece todos esses serviços ecossistêmicos, né? Recursos para o nosso uso. Mas é preciso que nós façamos este uso de forma racional, considerando também as gerações vindouras. Então, o plantio de árvores é uma dessas atividades e temos também um festival denominado Festival Hip Hop e Meio Ambiente, que é uma forma de juntar jovens. Entendemos que os jovens gostam muito do entretenimento, né? É uma das coisas que diversão e tudo mais. Então nós oferecemos um festival, mas é um festival diferente de vários outros festivais, porque Ok. primeiro é um festival realizado de dia, durante o dia. Um festival que inicia às 10, com uma feira de gastronomia, onde a comunidade pode expor os seus pratos, né, locais, e é uma forma também de gerar renda local e também feira ou exposição de obras artísticas feitas na base de material reciclado, que é uma forma de contribuir Também para a olhando preservação do ambiente. para a biodiversidade. Exatamente. E também é um espaço onde tanto jovens, academia, instituições públicas e privadas, estamos a falar de governo, estamos a falar da comunidade local e estamos a falar dos privados, neste caso, né? Para poderem, no âmbito da sua responsabilidade social, aproveitarem este espaço e promoverem as suas boas práticas, né, ambientais, para poder influenciar mais pessoas. Então, estas são uma das poucas atividades de entre várias outras que nós também levamos a cabo, né? Sim, sim. Exato. E indo para a primeira parte, depois de eu ter feito a pergunta, que falou sobre o grande projeto que vocês têm desde o início, que inclusive é possível verificar aí na camiseta, que é uma planta, um amigo, não é? Exatamente. Esse é o lema objetivo da Exatamente. ACS. Exatamente. Exato. E como é que é feito este processo, desde que vocês começaram a disseminar informações sobre a necessidade, sobre a importância do plantio das árvores? Já existe uma mudança de mentalidade a nível do nosso país e este era concretamente um dos problemas maiores a nível de Moçambique? A nível local, né, onde nós temos atuado, conseguimos sim sentir, ver e esta mudança. Sobretudo porque as nossas atividades relativamente ao plantio de árvores envolvemos alunos nas escolas, assim como os professores e a direção toda das escolas, porque nós entendemos que é lá, né, onde devemos promover esta mudança, de modo que eles possam ganhar esta consciência, né, este conhecimento e quando forem nas suas comunidades também poderem partilhar esta boa nova e a mudança começar a se fazer sentir. Então, nas comunidades onde nós estamos a operar, nota-se esta mudança, sobretudo nas crianças, né? Estava aqui a falar das rodas de conversa ambiental. Então, são os mais pequeninos. Eu gosto muito mais de trabalhar com as crianças porque são mais, elas são mais receptivas, enquanto que os jovens e adultos são mais resistentes. Para chamar a atenção a um adulto que já tem uma consciência, uma personalidade e tal formada, acaba havendo uma resistência que até às vezes pode gerar uma contradição, né? Ok. Então é mais fácil cultivar este hábito às crianças. As crianças, exatamente. Então, Ok. quando, por exemplo, na minha comunidade em Nhongonhane, em Marraquém, as crianças conseguem dizer-me: olha, tio argentino, ali tem lixo, quando é que nós podemos limpar aquele lixo? É para fulano de xixi urinou numa árvore. Então, significa que já estão a perceber que
é algo que não se deve fazer. Eu tenho este pacote de bolacha que comi aqui no lanche, onde é que eu posso jogar isto? Porque não está a haver um depósito de lixo. Então significa que já há alguma mudança. Há alguma mudança. E nós esperamos que esta mudança que está a acontecer na nossa comunidade, Distrito de Marraquém, em Nhongonhane, possa também inspirar outras comunidades a nível das outras províncias e, de um modo geral, nível nacional. Mas por que o argentino acha que é uma resistência dos mais velhos em perceber isso e também salvaguardar a biodiversidade, o ambiente? Porque falou aqui de questões de se urinar nas árvores, Exato. não se saber os locais adequados para deitar-se alguns recipientes, entre várias outras situações que se calhar possam ocorrer. Eu penso que tem a ver com a fraca educação ambiental, né? Porque é comum, acredito que todos nós em algum momento já deparamos com situações, por exemplo, no transporte coletivo, alguém tomou aí algum refrigerante, alguma coisa assim, então depois descarta de qualquer maneira na via. Nós vemos, e se tu chamas a atenção, muitas das vezes aquilo pode terminar em confusão, né? Não, porque eu pago impostos, porque é trabalho do município e tal. Então, este tipo de respostas revela que praticamente este indivíduo não tem esta consciência, né, ambiental. É diferente de uma criança que aceita. O adulto é mais resistente. É mais resistente, mas acho que tem a ver mesmo com esta situação da fraca educação ambiental. Se calhar é preciso que também o nosso sistema de ensino comece a privilegiar esses conteúdos ambientais desde cedo, para que futuramente possamos ter, como se diz, eduquemos as crianças hoje para não castigar os adultos amanhã. Então, estes adultos hoje que comportam-se desta forma negativa, mau exemplo, é consequência, se calhar, da fraca, como é que eu posso dizer, informação ou conhecimento quando eram crianças. Ok, exato. Posto isso, eu percebi, acabei visitando aqui os vossos websites, as vossas páginas de redes sociais e percebi que é uma página bastante interativa. Vocês têm estado muito em diversos eventos que praticamente falam sobre questões ambientais. Pode, de forma resumida, dizer-nos os grandes eventos em que vocês já participaram e também as diversas eleições que vocês partilharam nesses painéis, nesses convívios com os participantes, porque quero acreditar que sempre participam pessoas de diversos setores que, de certa forma, podem influenciar para o ambiente de Moçambique. Sim, com certeza. Nós já participamos, se calhar posso começar por dizer, a nível do Distrito de Marraquém, onde estamos sediados, nós temos colaborado com o município de Marraquém, que é um município novo, mas mostra-se proativa, né, e envolvida, comprometida por estas questões ambientais. E temos recebido o convite do governo de Marraquém, onde já apresentamos várias iniciativas e temos colaborado. Recentemente nós pintamos um mural ambiental, o primeiro mural ambiental do Distrito de Marraquém, e ainda vamos pintar outros, e que é uma forma também de transmitir esta consciência através das paredes, que muitas das vezes são marginalizadas. Então, se começamos a pintar, embelezar, de certa forma vai fazer com que as pessoas tenham receio em depositar lixo nesses locais. E temos participado em workshops, né, a convite de alguns parceiros, que são vários parceiros. Não sei se posso fazer menção de alguns parceiros na qual temos colaborado, se não for questões de publicidade, mas temos participado em vários eventos, Sim. workshops, e temos dado aquilo que é o nosso testemunho das nossas ações e, de certa forma, influenciar
os outros que nos ouvem, que nos acompanham para esta mudança de comportamento. Uhum. É uma associação sem fins lucrativos, mas vocês certamente têm tido a oportunidade, quem sabe, de lançar essas vossas propostas ambientais para quem é de direito, ou nem por isso? Não percebi. Eu questionava, Sim. tendo em conta aqui os objetivos que vocês têm para com Moçambique, Sim. têm aqui esta ambição de fazer com que haja melhorias a nível das comunidades locais e certamente que isso vai influenciar para ser a nível nacional. Mas eu questionava se nesses encontros, nessas iniciativas, vocês têm tido oportunidades para soarem as vossas vozes, para darem propostas consistentes até para entidades oficiais. Sim, claramente. Este é o nosso posicionamento, primeiro como uma organização da sociedade civil, né? É o nosso papel, nós somos ativistas, nós somos porta-vozes das nossas comunidades, né? Então, é o nosso dever levar estas propostas, né, para quem de direito, né? Porque nós é que estamos lá na comunidade, nós conhecemos os problemas que as nossas comunidades enfrentam. Então, quando nós sentamos com o governo, é nosso dever mesmo fazer menção àquilo que são as situações e propondo também soluções, porque não basta só fazermos críticas, né, ao governo, mas é preciso apresentar propostas de solução. E é isso que nós temos feito, uma vez mais puxando a brasa para Maracuene, onde é a nossa área de jurisdição, né? Entretanto, nós temos colaborado, temos trabalhado mesmo com o governo local e isto está a trazer um impacto, né? É nosso dever trazer estas situações, mas propondo soluções, né? Exato. Olha, feito isso, nós poderemos seguir para uma curta pausa no programa Sociedade Civil em Movimento. Voltaremos na segunda parte para continuar a conversar sobre esta temática que está muito interessante. Estamos hoje a focar no meio ambiente. Não saia daí, até já. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 29 e 30 de outubro de 2026, no Centro Cultural Moçambique-China, das 9 às 17 horas. Uma parceria Saluten e Grupo MBC. Estamos de volta para a segunda parte do programa Sociedade Civil em Movimento. Segunda é que está a ver este programa, mas certamente em reposição igualmente é possível acompanhar a nossa emissão. Olha, hoje nós estamos aqui a tratar assuntos sobre meio ambiente, até porque é importante nós também começarmos a trazer este lado de responsabilidade social que a MBC-TV tem enquanto um órgão de comunicação social, e por isso é que nós decidimos trazer esta organização que está aqui a ajudar-nos muito a trazer uma consciência cívica face às questões ambientais do nosso país. É a Associação Consciente Sociedade, em que o seu coordenador,
A Argentina Babum está aqui a falar-nos sobre esta temática. Na primeira parte conhecemos esta associação, esta organização e vamos dar continuidade nesta segunda parte. Olha, estamos a falar sobre vários conteúdos e algo que chamou minha atenção na primeira parte é a questão da fraca educação ambiental no nosso país. Quando o Argentino Babum falou sobre isso, podemos ir agora mais fundo para perceber por que é que chegou a esta conclusão, por que é que isto inquieta tanto a SES? Bem, é um assunto delicado, é delicado porque como é que é a raiz que traz estes resultados, podem ser positivos ou negativos, mas que tem a ver mesmo com esta educação ambiental. E a educação ambiental temos que ver ou espreitar aquilo que é o nosso currículo, né, atual, nosso sistema de ensino. Será que o nosso sistema de ensino ou currículo atual está a privilegiar estas questões de educação ambiental? E se está, por que estamos a ter esta situação, esta problemática de indivíduos com um comportamento não ajustado? Eu penso que é um TPC, né, que todos nós devemos fazer como pessoas, pessoas que pertencem a este planeta, né, este planeta que é a nossa mãe, que devemos todos nós cuidar dele com todas as forças, né? Não podemos pensar que é uma ação exclusivamente de um certo grupo ou do governo ou dos países que mais poluem ou das organizações que lidam com estas questões ambientais, mas todos nós temos um papel. Então, a educação também tem o seu papel. Então, eu penso que é importante rever-se isto, né? Se eu coloco esta questão, é mesmo por conta do comportamento, né, de uma parte das pessoas que temos acompanhado no nosso dia a dia. Então, isto leva-nos a crer que a componente da educação ambiental está fraca e deve-se fazer alguma coisa para Mas inverter. será que nós devemos tirar a responsabilidade mais para o setor da educação? Será que as comunidades também não têm um papel predominante e importante neste processo da educação ambiental? Tem sim, tem sim. E é aí onde as organizações, né, da sociedade civil, que são organizações que vivem os problemas porque estão integradas lá na própria comunidade, né? Então, aqui existe um triângulo, né? Onde temos a educação primária, parte de casa, né? Casa, comunidade, escola, casa. Então, se houver como é que eu posso dizer, um fluir, né? E cada um desses pontos que compõem este triângulo fazerem bem a sua parte, eu acredito que nós podemos ter uma verdadeira sociedade consciente, porque é preciso que cada uma destes, como é que eu posso dizer, atores, né, faça a sua parte. A escola, os professores vão trazer esses conteúdos ambientais, vão ensinar os alunos, e os alunos, quando regressam a casa, vão conversar com isso, com os encarregados, e os encarregados também devem incutir já desde casa que, olha, esta casca de banana não joga de qualquer maneira. É uma casca de banana, é algo orgânico, pode-se aproveitar para fertilizar o solo, para produzir a nossa horta aqui no quintal. Este é o plástico. Esta garrafa de plástico não podes enterrar, porque leva muito tempo para poder decompor-se. Mas se calhar, depois de fazer o uso, né, fazer o uso do conteúdo lá existente, podemos reutilizar. Suponhamos que é uma garrafa, por exemplo, de um refrigerante. Eu consumi o refrigerante. Então, posso muito bem lavar e usar para colocar água, para beber. Então, estou a reutilizar. Mas também é possível fazer o que é a reciclagem, que é transformar
objeto, né, este plástico em um outro objeto que pode até gerar renda, que é a reciclagem. E temos o lixo através do, por exemplo, metal, algo assim. Então, estou a falar aqui do tratamento, né, do lixo, de como é que nós devemos tratar este lixo. Então, eu penso que em casa, na família, né, existe esse dever, né, dos pais poderem incutir esta consciência em casa, na comunidade, na escola. Então, se este triângulo funcionar devidamente, cada uma das partes fazer a sua parte, o seu papel, eu acredito que podemos conseguir construir uma verdadeira consciente sociedade. Porque não basta só tirarmos a responsabilidade da escola, enquanto em casa praticamente é tudo ao contrário. Sim, e voltando, recuando para a escola, a vossa proposta seria qual? Que no plano temático anual, ou se pudesse desenvolver ou até criar uma cadeira específica para se tratar do meio ambiente, ou que melhorasse, ou que as políticas públicas pudessem melhorar algumas disciplinas para que incluam estas questões ambientais. Qual seria a vossa proposta? Tendo em conta que diz que atualmente as coisas mudaram, mas nem sempre foi assim. Pois. Bem, eu penso que as políticas, sim, também, porque não basta só termos políticas e que não são implementadas, né? São bonitas no papel, teoricamente, é preciso que se façam sentir na prática. E também a questão de ter disciplinas, né, focadas mesmo para questões ambientais. Não tocarmos de forma assim superficial, né, mas de forma profunda, como uma disciplina, considerando o contexto atual que nós estamos a viver. Estamos a falar da situação das mudanças climáticas. Antes de caracterizar que nós aprendemos bastante questões mais ambientais na disciplina de Educação Moral e Cívica. Não sei se ainda esta disciplina ainda é dada a nível do ensino primário, não sei. Não sei se calhar o argentino quer fazer um comentário sobre isso, se essa disciplina poderia ser continuada a dar-se aos estudantes ou aos alunos, o que é que poderia ser melhorado, se uma disciplina específica pudesse ser criada ou instituída a nível do processo de ensino e aprendizagem. Bem, eu também não sei como é que essas disciplinas, a situação das disciplinas, isto cria uma confusão porque constantemente há uma alteração do nosso currículo escolar. Em algum momento o exame era na 5ª classe, de repente já é na 2ª classe e temos tantas disciplinas, de repente aumentamos as disciplinas. Será que este volume de disciplinas que nós temos, de facto, fazem sentido lá ter essas disciplinas em termos de assimilação para os próprios alunos? Então, eu penso que ter disciplinas viradas mesmo para questões ambientais é de extrema importância. É de extrema importância, sim. Exato. E com isso, o argentino advoga sim que hajam ou que a escola, o nosso governo, as entidades oficiais responsáveis pelo setor ambiental possam advogar ou possam estar na vanguarda de colocar disciplinas essenciais para este processo de consciência à sociedade moçambicana em questões ambientais. Exatamente. E independentemente da área do curso, mas ter lá uma disciplina que tem a ver com educação ambiental, né? Desde o primário, que vai acompanhar mais ou menos conteúdos que seja de fácil percepção para aquela faixa etária, e de forma gradual vamos meter assuntos mais complexos, mudanças climáticas e por aí segue. Mas é preciso dar um acompanhamento que é para nós também andarmos conforme a situação, né, atual que está a acontecer no globo. Estamos a falar de mudanças climáticas, então é preciso perceber-se o que é isto, o que é que está a causar isto, o que é que nós podemos fazer para mitigar ou para adaptarmos a esta situação atual. Então temos que começar a preparar os petizes desde cedo, e a educação ambiental tem este papel. E na comunidade também.
Na Ok. comunidade também. Eu lembro-me que há muito tempo, havia aquelas jornadas de limpezas comunitárias aos sábados. Uhum. Atualmente parece que já Há uma não resistência. acontece, exatamente, já não acontece. Sábados é o dia que, é final da semana, a maior parte dos alunos não vai à escola, estão todos em casa, encarregados. Então, por que que nós não podemos Ou criar até núcleos? durante as férias. Alguns estão de férias Estão de agora. férias, sim, Sim. sim. E por que que não podemos criar esses núcleos ambientais? E é exatamente o que a Consciente Sociedade está a fazer neste momento quando desenvolve esta iniciativa das rodas de leitura e conversa ambiental, todos os sábados. Então eu penso que é importante a educação na escola e também na comunidade. Uhum, exato. E eu queria também perceber da ACS sobre a vossa posição quanto ao estágio atual das áreas de conservação. Falou muito bem no princípio de que, pelo menos quando olhamos para esta ou uma das vossas iniciativas, que é uma planta, um amigo, que é disseminar informações sobre a importância de se plantar mais árvores no nosso país. E com isso a pergunta que surge agora é como é que está a questão de áreas de conservação do nosso país, como olhamos principalmente para esta componente das árvores. Bem, se calhar posso não falar com aquela propriedade desejada, mas naquilo que é a nossa andança, né? Neste ativismo ambiental, obriga-nos a perceber um pouco do que é que está a acontecer. E um dos grandes dilemas, nós estamos a falar da restauração de ecossistemas, recuperação da biodiversidade e, por outro lado, estamos a falar de comunidades que precisam de garantir a subsistência. Então, um dos grandes problemas é este. Nós precisamos de preservar o meio ambiente, mas como é que nós vamos preservar os ecossistemas, a biodiversidade, numa comunidade que precisa daqueles recursos para garantir a sua sobrevivência? Então é preciso tratar-se este assunto de forma delicada e séria, onde pode-se propor alternativas, né? Alternativas, porque, por exemplo, estamos a falar do abate das árvores para lenha, né? Exato. As comunidades precisam de lenha para poderem preparar os seus alimentos, precisam do carvão para preparar os alimentos e também para venda, para garantir a renda. Entretanto, será... A mesma árvore também é usada para a exportação da madeira para o exterior. Exatamente, exatamente. Finalidades econômicas, algumas ilícitas, outras prontos. Mas é importante que se pense neste ponto da sustentabilidade. Sustentabilidade. Se nós nascemos neste planeta e encontramos todos esses recursos que Deus nos deu de forma gratuita, né, para todos, e nós estamos aqui, mas amanhã poderemos não estar, obviamente, né? E as gerações vindouras também vão precisar destes recursos. E se nós fazemos uma exploração sem um plano de plantio, que é para poder garantir com que esses recursos também possam, as gerações futuras também possam usufruir dos mesmos, é comprometedor. Então, devemos fazer o uso dos recursos, mas de forma racional. Se eu abato uma árvore, tenho de plantar mais árvores, que é para continuar esses serviços, né, ecossistêmicos e todos nós termos benefícios. Porque se nós estamos a nos beneficiar disto, é porque também, se calhar, foi cuidado. Vamos falar, por exemplo, das árvores que muitas das vezes são árvores, como é que é, plantadas, né, por pessoas, né? Exemplo, a tâmara, que leva, sei lá, 100 anos ou que é para poder crescer e dar a fruta, né? E que muitas das vezes a pessoa que vai plantar nem vai beneficiar-se daquela fruta, mas tem a consciência da importância que aquilo tem a pensar nas gerações vindouras. Então é a mesma coisa que nós também devemos ter em consideração. Vamos plantar, vamos cuidar,
dos nossos recursos, vamos preservar, que é para poder garantir com que os outros, nossos filhos, nossos netos também possam usufruir dos mesmos. Mas relativamente à questão, existe este conflito, então a sustentabilidade é de extrema importância, porque os recursos devem, obviamente, ser usados, mas é preciso ser usados com consciência, com cuidados, tendo em conta esta sustentabilidade, que é para não ficarmos comprometidos, ou as gerações vindouras ficarem comprometidas, né? Exato. E com isso o argentino considera que nós estamos estagnados, estamos a vencer, estamos a perder esta luta, esta guerra, esta batalha na preservação do meio ambiente, quando olhamos para Moçambique. Eu poderia dizer que é um desafio, porque enquanto não estivermos a oferecer soluções a estas comunidades alternativas, aquela comunidade, como é que alguém vai estar a preservar ou a proteger uma gazela com o estômago vazio? Tem que ficar a comunidade. Estas gazelas não podem comer, é preservação, senão a biodiversidade, etc, etc. Mas aquela comunidade não tem outra forma de como poderá sobreviver. Então é complicado. Então é por aí, eu digo que é um desafio que se tem. Devemos oferecer alternativas, né? Que é para poder garantir esta sustentabilidade e termos estas áreas conservadas. Só com E essas alternativas, quais é que seriam? A melhorar as condições de vida das populações, tendo em conta que se destruímos árvores é porque temos um fim económico. Exato. Se caçamos as gazelas e tantos outros animais que estão em vias de extinção e é proibido aqui a sua caça, também porque temos a finalidade económica. Pois. Se estamos a vender mais plásticos, tendo em conta que já falou-se que polui o ambiente, é perigoso ao meio ambiente, e também tendo em conta que estamos ainda a passos lentos para aprovar-se a extinção do saco plástico a nível nacional. Temos também questões mais ligadas para o mangal e tantas outras questões que possam surgir efetivamente, mas tudo, quando olhamos, é com o fim económico. Melhorando as condições de vida da população, podemos também minimizar os impactos para o meio ambiente, na sua opinião? Sim, eu concordo. Eu concordo, porque se temos espécies que correm riscos de extinção, nós devemos preservar. Mas se ao redor daquela comunidade depende daquela espécie que está a entrar em extinção, então devemos propor alternativas. Ao invés, por exemplo, suponhamos que dependem de uma certa espécie, né, para a sua sobrevivência, né, em termos de geração de renda, nós poderemos oferecer outras alternativas. Se calhar, eu tenho assistido a alguns projetos, né, em que, por exemplo, para desencorajar, faz-se um estudo, né, um levantamento de dados, alternativas quais é que podem ser, se calhar, criação de frangos, que é para aquela comunidade largar aquela prática no local em que vai abater as árvores, que são árvores que devem ser preservadas. Então, esta comunidade até tem alternativas, né? Que é a criação de frango, ou se calhar a piscicultura, alguma outra alternativa, mas considerando que deve preservar certas espécies, porque enquanto não oferecemos alternativas, não estaremos a fazer nada. E aí voltamos para um outro debate, aquele que o argentino já havia citado, da necessidade de nós não esperarmos que o governo faça tudo para todos, não é? Para conseguir, inclusive, salvaguardar o meio ambiente. Tendo em conta que, se calhar, o executivo pode não conseguir abranger todo o mundo, quais é que poderiam ser as alternativas dentro das próprias comunidades para fugirmos um pouquinho desta violação das regras, dos parâmetros ambientais, dentro desta componente que está aqui a mencionar? É aí onde as organizações, né, como a nossa e como tantas outras,
tem o seu papel, né? Que é consciencializar, porque muitas das vezes essas comunidades acabam agindo, desenvolvendo essas ações por desconhecimento, por desconhecimento. Eu vou dar um exemplo, né, na comunidade onde eu estou. Há Então, de forma, há o cometimento de atropelos mesmo que de forma inocente. As Exatamente. pessoas destroem as árvores, mas não sabem Do que aquilo perigo, tem uma consequência. sim, que vai comprometer até aquilo que ele precisa, neste caso, né? Se depende daquilo para garantir a renda, daqui a algum tempo poderá não ter. Por quê? Porque não está a fazer o uso adequado, considerando a sustentabilidade, né? Eu dizia que há um exemplo que eu posso dar, né, na minha comunidade, que é um sítio que faz a extração, por exemplo, da areia, né? Aquela areia para vender, para as pessoas, algumas pessoas consomem. Sim. Entretanto, aquela exploração, né, e tal, praticamente faz com que compromete a biodiversidade daquele local. Ok. Mas aquela comunidade, As questões de poeira por aí, ou nem por isso? nem por isso, mas as escavações que são feitas, né, praticamente as árvores são derrubadas e aquela vegetação fica comprometida e a biodiversidade, estamos a falar de espécies nativas predominantes naquela região, acabam entrando em extinção. Então, são essas ameaças que aquela comunidade, na sua inocência, não desconhece praticamente. Está a explorar porque precisa de garantir a subsistência, precisa de sustentar as suas famílias em casa, ter as crianças na escola. Então, está a fazer aquilo porque precisa de sobreviver, mas não tem noção do perigo que está a causar a médio e a longo prazo. Então, é mais ou menos por aí, né? E vocês já tiveram exemplo de, dentro da vossa comunidade, por exemplo, onde vocês estão inseridos, nestes âmbitos de sensibilizações, vocês explicarem às pessoas que não, isto é errado e as pessoas dizerem, eu não sabia que esta prática, de certa forma, poderia comprometer a minha vida, comprometer a minha família, dos meus vizinhos, do meu bairro, e inclusive do meu município. Sim, já tivemos. Nós dialogamos constantemente com as comunidades e temos tido este tipo de reações, né? Sim. E na sua maioria, em que tipo de situações? É com as árvores, com animais, mais ou menos em que tipo de situações? Ou varia? Varia sim, mas eu posso socorrer a ação que nós mais temos desenvolvido, que são ações mesmo comunitárias, né? Estamos a falar, por exemplo, de gestão de resíduos sólidos, em que, por exemplo, a pessoa não sabia que não é boa ideia enterrar, né, o lixo. Estamos a falar do plástico, porque leva muito tempo para decompor-se e também corre risco de contaminar, né, o lençol freático e termos uma água contaminada e também limitar aquilo que é comprometer a permeabilidade, né, do solo, né, água das chuvas. Então, normalmente o solo depois absorve. Mas quando já temos o lixo lá, o plástico e tudo mais, praticamente já compromete e corremos risco de ter inundações. Então são mais ou menos estes exemplos que estas pessoas na comunidade em algum momento não faziam ideia. Cavou, escondeu o lixo, tapou, eu já livrei-me do lixo. Mas que está a criar um outro problema, não fazia a mínima ideia. Então, é daí onde as associações têm este papel de poder E eu quero acreditar que os telespectadores que estão a acompanhar agora o programa dessa também não sabiam, e certamente depois de ouvirem aqui o Argentino Paboa falar sobre isso, poderão optar por outras práticas. E qual é a solução para este tipo de caso? Quais são as alternativas? Sim, hoje em dia... Porque lixo faz-se todos os dias. Exatamente. Hoje em dia estamos a falar, por exemplo, da economia circular, estamos a falar de como é que eu posso dizer,
do tratamento que se dá a esses resíduos sólidos, porque mais do que lixo são resíduos, são objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Mas como é que eu utilizo estes objetos? Qual é a finalidade depois? De manhã eu compro um saco plástico, compro pão, compro, sei lá, outras coisas que eu preciso, né, para usar em casa e volto. E aquele plástico, depois, qual é a finalidade? Jogar fora. Depois vou ter que comprar mais outro plástico e assim, mais plástico e fica tudo cheio de plástico. Epá, este plástico já é demais, vou enterrar. Então, eu penso que não deve ser assim. O que deve acontecer é um tratamento, né? Este é lixo plástico. De um lado, é claro, estamos a falar de sítios locais em que ainda não tem este serviço, são lugares não municipalizados, né? Então, para esses lugares nós não temos esses serviços de recolha de lixo, exatamente, diferente daqui da cidade, que mesmo com serviços, os contentores estão todos cheios, mas pronto. Agora, nós lá onde não há contentores, epá, se calhar nós fazemos este tratamento, essa separação. Este é o plástico, este é o metal, este é o vidro e as associações também têm um papel importante uma vez mais, né? Porque são as associações que têm este conhecimento que vão mobilizar estas comunidades e vai estabelecer a ponte com algumas empresas que hoje em dia quase todo lado existe. Encontramos as mamanas aí a fazer a recolha das latas. Tu já não apanhas uma lata de refrigerante de qualquer maneira, porque tem um valor econômico. Então, tanto de refrigerante, água. Exatamente. Sim. Então, mesma coisa também podia ser com o vidro, com plástico, em que nós recolhemos e depois vamos, se calhar, vender a um preço, sei lá, para aqueles que vão tratar, vão transformar aquilo e voltar a produzir outro material para o nosso uso. E já o lixo orgânico, aí já sim, pode usar para fertilizar o solo. Mas se nós ainda tivermos este hábito de misturar o lixo, aí já fica uma situação complicada de gerir, né? Então eu penso que é questão de consciência que, sim. Pronto. Argentina, o tempo é escasso, infelizmente. Queríamos muito continuar a conversar sobre esta temática muito interessante. Não é possível, uma vez mais, infelizmente. Mas olha, quero que possa deixar ficar as suas últimas considerações. Algo que se calhar não tenha perguntado e acha que é pertinente aos telespectadores e internautas reterem. Bem, primeiro gostava de agradecer uma vez mais pela oportunidade, né, que foi concebida e mandar um forte abraço a todos os membros da Associação Consciente Sociedade, a todos os amigos que nos seguem também, amigos da Consciente Sociedade, e dizer que cuidar do meio ambiente é cuidar de nós próprios. Não é tarefa exclusiva de este ou daquele, mas é de cada um de nós, porque este planeta é nosso. E só juntos podemos construir uma verdadeira consciente sociedade. Muito obrigada, Argentino Babu, que é coordenador da Associação Consciente Sociedade, ACS. E olha, foi um prazer enorme receber esta organização, estivemos nesta conversa e sinceramente espero que tenha sido alguns minutos, algum tempo de muita aprendizagem para todos nós em prol do meio ambiente do nosso país. Voltaremos na próxima semana com mais uma organização da sociedade civil moçambicana, mais um tema impactante, porque o nosso objetivo enquanto órgão de comunicação social, enquanto MBC-TV, igualmente é fazer com que hajam melhorias em Moçambique. Fique bem e até para a semana.